Olá, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aqui do Senado Federal elegeu como presidente para os próximos 2 anos a senadora Ana Amélia, e é justamente com ela que nós começamos agora nessa edição do programa Argumento. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse é um tema sobre o qual a senhora se debruça com uma certa frequência, né? As questões ligadas à produção agrícola, principalmente no seu estado, e de uma forma geral, sempre foram tema da sua atuação e pronunciamento. Qual a sua expectativa de trabalho agora para os próximos 2 anos? Olha, Tânia, muito obrigada mais uma vez por esse espaço tão importante. A Comissão de Agricultura é um espaço relevante para o debate dos temas que afligem a produção agropecuária. Seja do ponto de vista, por exemplo, de defender mais recursos para a Embrapa ou para a defesa agropecuária, os nossos fiscais federais agropecuários, ou para criar condições de maior competitividade para todo o setor produtivo, as agroindústrias, a produção, a pequena, a média propriedade, porque essa comissão trata de agricultura e também de reforma agrária. Portanto, ela está no espectro geral da produção. E o setor do campo, a agricultura, ela é a base da economia brasileira. Eu sou particularmente de um estado, né, que é o maior produtor de arroz, maior produtor de várias áreas, produtor de vinhos, de frutas vermelhas, exporta, é produtor de outros grãos, soja, milho, feijão, e hoje concentrar também na produção de maçãs, que é também produção para abastecer o mercado interno e internacional, de cítricos, e tem numa projeção de carne, suína, de frango, exportador também dessas áreas. E é claro que além do meu estado, os outros estados produtores, Brasil Central, né, que é uma fronteira agrícola, então nós teremos muitos desafios. O primeiro deles, sem dúvida, será o impacto da crise, que está provocando aumento de custos, porque o tarifaço que foi aplicado para combustíveis, energia e água impacta diretamente sobre a produção. O dólar alto também, ele beneficia quando você exporta, porque aí na conversão você ganha mais reais pelo produto exportado, mas em contrapartida, um pouco desse ganho é anulado, porque também nós dependemos para a agricultura de muitos insumos, especialmente fertilizantes. A nossa Petrobras, por exemplo, ao longo do tempo, sempre se defendeu que a Petrobras entrasse no mercado de fertilizantes para, pelo menos, dar uma garantia de abastecimento interno. Nós dependemos muito da importação dos principais componentes dos adubos, dos fertilizantes. E isso acaba encarecendo, porque você vai, na importação, pagar mais, você vai dar mais reais para pagar esse insumo. Então, esse insumo tende a cair, a subir de preço, e também os outros insumos que são dependentes de importação, alguns defensivos agrícolas, cujas fórmulas são importadas, e assim sucessivamente. Então, tem o tarifaço do aumento da energia, o diesel especialmente, tem vários, o governo agora sinalizou, e um impacto também nesses últimos dias, que foi a paralisação dos caminhoneiros, que acabou, digamos, criando problemas na entrega de ração para as indústrias, para os criadores de suínos, para os criadores de frangos, de aves de um modo geral, e também os produtores de leite do interior, também a falta do caminhão para transportar o leite, esse leite foi perdido, né? Sofreu a desqualificação do produto e não chegava à indústria. Então, este processo é muito preocupante. Nós lutamos sempre por um entendimento e um diálogo entre os caminhoneiros, com toda a razão. Eles foram movidos à paralisação pelo aumento dos combustíveis e pela questão do frete. Então, eles estavam trabalhando nessa e queriam também que a lei que protege... a questão do pedágio, a lei que protege os caminhoneiros fosse sancionada. Estava aguardando lá numas gavetas. Então, ela foi sancionada essa semana pela presidente Dilma Rousseff, sem vetos, que foi o acordo feito. E também, como você lembra bem, a questão do pedágio. A questão do pedágio está na lei do caminhoneiro, né? Ela está ali. Ela tem aí, eles também agora estatuto. Ampliaram aí uma demanda, solicitando que quando o caminhão, os eixos que ele é levantado, que ele não tem carga, que não pague pedágio sobre isso, tenha uma condição mais favorecida.
as autoridades que lidam, especialmente as concessionárias, alegam que, claro, não tem almoço de graça. Cada vez que você dá um benefício a uma categoria, alguém vai pagar. Né? Então, no caso, seria compartilhado com todo cidadão esse aumento, esse benefício do pedágio. Ou seja, é um assunto em que o governo, pela relevância que tem, porque hoje toda a produção do Brasil, ela anda de caminhão. Isso é outra coisa que eu queria falar com a senhora, porque há temas que estão na pauta do dia, que levam o Brasil a uma reflexão e que não são, assim, diretamente ligados à Comissão de Agricultura, mas que interferem muito, né? Uma é essa questão dos caminhoneiros, a infraestrutura é outra questão de estradas, de modal de transporte, de portos e de celeiros, né? De lugares para estocar produção, né? Armazenagem. Silos, E também a questão da água, né, senadora? Que são temas que aparentemente seriam de outras comissões, mas que acabam sendo temas da Comissão de Agricultura, né? É verdade. Nós temos já que nos debruçarmos, nós vamos debater, por exemplo, já tem uma outra matéria que está aí, que está relacionada à questão da competitividade, que é a obrigação do emplacamento de tratores e máquinas agrícolas, de um modo geral, né? Então, nós vamos até debater esse tema, já tinha sido acordado uma audiência pública na sexta-feira, dia 13 de março, na cidade de Namitoque, no Rio Grande do Sul, que faz uma Expo Direto, que é uma exposição exatamente para ver as tecnologias novas de melhoramento genético, também desempenho de máquinas, e lá nós vamos debater exatamente. Afinal, o emplacamento é para dar maior segurança na movimentação dessas máquinas ou é só mais uma fonte de arrecadação? Porque você vai ter que pagar. E ao ter que pagar, você vai reduzir o mais ganho. Um custo na produção. Mais um custo e mais uma redução da competitividade. Então, você vê, é um cenário todo e mais o cenário da incerteza da economia. Quer dizer, nós não vamos crescer e, de novo, pode apostar. A agricultura terá, eu penso, uma safra boa, porque o clima ajudou, né, especialmente no sul do país. E aí nós vamos ter, digamos, uma garantia de uma sustentação para abastecer o mercado interno. Porque isso já é um grande ganho. Já vai ajudar com a questão da inflação. Da inflação, né? evidente. Isso já é um grande ganho. Então, tem que ser visto o agricultor como ele, sendo, digamos, um carregador do piano, né, da economia brasileira, porque em todas as pesquisas, quando acontecem situações negativa de desempenho da economia, o setor de melhor desempenho sempre é a compensação é sempre na agricultura. Sempre para a agricultura, né? Que, cai emprego na indústria, retração da indústria, a agricultura exatamente. Não recompensa, mas compensa. Né? Então, e aí também eu acho que vai ter que anular um pouco esse debate, ser exportador de commodities. Tem que exportar o que nós temos. E por que nós exportamos mais a matéria-prima? Porque é difícil produzir no Brasil, é muito difícil. Veja agora esse ajuste que o governo dá. Ele dá com uma mão e tira com a outra, entendeu? Então, o ano passado fez várias medidas de desoneração do setor produtivo, da folha de pessoal, da folha de pessoal nas empresas. Foi muito estimulante, foi bom aquilo, porque isso é competitividade. E agora ele retira isso. Eu acho que o presidente Renan Calheiros teve muita felicidade quando declarou essa semana, várias vezes, como é que se diz, com muita ênfase, categoricamente, que o governo devia gastar menos e evitar de retirar um benefício que ele mesmo deu no setor produtivo, né? E também mandar isso por medida provisória. Por que não manda isso por projeto de lei, né? A gente pode aqui discutir a crise. De discussão. Olha, eu que sou uma senadora independente, meu partido, o PP, está na base do governo. Desde que cheguei aqui, tenho me manifestado. Eu não sou radical de oposição, nem radical governista de situação. Eu sou uma senadora independente. Há algumas coisas que o governo propõe e que eu entenda que sejam de interesse do país, que não retiram, por exemplo, direitos dos trabalhadores ou que viabilizam o aumento da produtividade e outras questões, eu vou apoiar. Tirar dinheiro dos trabalhadores, não. Mas viabilizar um aumento da competitividade, sim. Então, o governo tem que ter coerência com a sua pregação. E nós aqui vamos ajudar. Mas também nós temos que entender o que, afinal, o governo pretende. Porque até agora a gente vê que as coisas estão, né, hora vão para cá, hora vão para lá. Se tivesse uma política para o setor, para a produção
agrícola no Brasil, né? Mais nítida, né? Um direcionamento maior facilitaria. Que dou um voto de confiança à escolha que a presidente fez, a senadora Cátia Abreu, para ir para o Ministério da Agricultura, porque ela, como dirigente do setor, conhece bem, e ao conhecer bem, poderá, digamos, de maneira mais objetiva, junto na interlocução com os ministros, colegas da Fazenda e do Planejamento, fazer uma interação. Porque a agricultura, embora seja o carro-chefe da economia brasileira, é o patinho feio sempre. Não é poupado também. Não é poupado, disso. É o patinho feio. Talvez um pouco por culpa até do setor que não mostra bem o seu poder e a sua relevância que tem para o país. Quer dizer, o feijão e arroz que está no prato do brasileiro todo dia, será que as pessoas pensam de onde que ele sai, esse feijão e arroz? Né? E a carne. E se ele vier de fora do país, o quanto isso vai custar na inflação, na economia, na estabilidade da moeda? Quando você traz de fora, você está botando o emprego lá fora. Também. A riqueza você está financiando lá fora, não aqui dentro. Mas esse é um setor, eu diria assim, nacionalizado. A agricultura é nacionalizada. Nós temos grandes cooperativas, que é, digamos, socializado. Temos consórcios de produção, temos uma série de iniciativas que são extraordinárias. Nós, em 40 anos, nós tivemos um aumento de área plantada de 48%. Área plantada. E tivemos um aumento de produção de comida de 240%. Uma área com mais produtividade. Evidente, mais produtividade, melhor tecnologia, tudo. Então, essas coisas nós vamos debater, então, no dia 13, estão convidados para assistir. Beleza. A TV Senado transmite ao vivo também. Isso, e depois a gente convida a presidente da Comissão de Agricultura aqui do Senado Federal para repercutir com a gente, não é isso, senadora? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Lembrando mais uma vez que esse é o programa Argumento. Tânia Horman e você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas à grade da nossa programação. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.